Bom dia, pessoal! Eu espero que hoje você esteja assim com a corda toda para assistir a nossa aula e prestando atenção no nosso conteúdo e não deixe passar nada, pessoal. Aproveite bem a nossa aula para aprender e ficar ligado no conteúdo, tá bom? Então, dá continuidade falando da Europa e um continente de contraste. Nesse capítulo, nós vamos falar sobre a localização desse continente. Nós vamos falar do relevo, da hidrografia, dos problemas ambientais, população do continente europeu, os problemas ambientais. Então, tudo isso nós vamos ver nesse capítulo, falando dos contrastes do continente europeu. Nós vamos rever novamente as características, a sua localização, para fixar bem fixo na mente de vocês. Então, nós vamos falar desse continente europeu, que ele fica totalmente no hemisfério norte, cortado pelo Círculo Polar, localizado na zona temperada, predominante o clima temperado e ao norte do meridiano de Greenwich. Então, pessoal, esse continente europeu, ele tem 51 países, mas eu já falei para vocês que tem 2 países que possuem suas terras nos 2 continentes, quanto na Ásia, quanto na Europa, que é a Rússia e a Turquia. A Rússia e a Turquia possuem terras nos 2 continentes, quanto na Europa, quanto na Ásia. Então, no livro de vocês, na página 49, você pode observar, na página 49 e 50, você pode observar que esses dois territórios possuem terra nesses 2 continentes, quanto na Ásia, quanto na Europa. E este continente, ele tem suas fronteiras. Essas fronteiras, vai estudar principalmente essas fronteiras naturais. E o que seriam essas fronteiras naturais? Montanha, rio. Isso são fronteiras naturais. Então, nós vamos falar do Monte Urais. Esse Monte Urais é uma fronteira natural. Ele fica entre a Europa e a Ásia. Então, ele faz uma fronteira natural entre esses 2 continentes, a Europa e a Ásia. Esse continente europeu, o Monte Urais, ele fica ao sul. Se vocês observaram bem o mapa mundial mostrando a vocês, ele fica ao sul. O Monte Urais, ele fica ao sul. Próximo a ele, nós podemos encontrar o Mar Cáspio e o Mar Negro. Eles 2 também marcam a fronteira entre a Europa e a Ásia. Nós também falamos, pessoal, que a Europa também se encontra, na sua localização, a zona temperada norte. Quanto, comparando ao nosso país, lá fica a zona temperada norte, o nosso Brasil fica na zona tropical, porque vocês observam que ele fica ali, ó, próximo à linha do Equador, Brasil. Então, ele fica na zona tropical. A Europa fica na zona temperada norte. Nós estamos falando do continente europeu. O nosso continente europeu, que ele se encontra ao norte do meridiano de Greenwich. Então, eu vou dar um tempinho a vocês e vocês vão responder essa atividadezinha que está aí, para vocês escrever no caderno. Quando retornar às aulas presenciais, eu vou verificar o caderno de cada um. Então, copie essa atividadezinha e responda. Vocês podem responder com as palavras de vocês dentro do assunto, dentro do conteúdo que nós estamos estudando, em relação ao continente europeu. Agora, nós vamos ver um pouquinho o slide sobre o relevo e a hidrografia.
Quando nós falamos em relevo e hidrografia, nós estamos falando da Europa física. Nós estamos falando da Europa física, do relevo e a hidrografia. Esse relevo, nós vimos que é predominante no relevo do continente europeu, é os planaltos ou maciços antigos, planícies centrais e as cordilheiras recentes ou dobramentos modernos. Esse é o relevo do continente europeu. Agora nós vamos ver qual é a predominância desse continente, definindo cada um deles. Aonde que ele fica, qual é a altitude dele. Então, nós vamos começar pelo relevo, pelas planícies. Nós vimos que as predominâncias baixas de altitude e a maioria do território tem altitude inferiores a 200 metros, que é a questão das planícies, com menos de 200 metros de altitudes. Menos de 200 metros de altitude. Nesse relevo, possui cadeias montanhosas com até 4.000 metros. Nós estamos se referindo, pessoal, aos Alpes. A formação de planalto ou maciços antigos, planaltos ou maciços antigos, é uma formação de cadeias de montanhas. Essa formação de planaltos e cadeias de montanhas, nós podemos ver a predominância de planalto no norte e no centro do continente. E esse planalto é devido ao desgaste, à erosão que houve nessas montanhas. Por isso que nós falamos de maciços antigos, porque houve uma erosão, um desgaste e formou esses planaltos de formas arredondadas ou planas. Nós falamos que planaltos, né, em cima, né, tem forma arredondada ou planas. Exemplo que nós podemos falar que é os Alpes escandinavos. Outros planaltos na República Tcheca, que fica na República Tcheca. E o próprio Monte Urais, que é uma fronteira natural. Ele também é um planalto. É uma fronteira natural. O Monte Urais faz uma fronteira natural. Nós vamos falar onde é encontrada as cadeias de montanhas. Nós vimos que é uma formação recente. Por que recente, pessoal? Lembra que eu já falei para vocês em sala de aula? Quanto maior uma montanha, nós estamos falando de dobramentos modernos, porque montanhas foram dobramentos modernos, como por exemplo as cordilheiras são dobramentos modernos. A formação mais recente, altitude elevada, isso nós estamos se referindo às cadeias de montanha. A formação por tectonismo, ou atividade sísmica, ou até mesmo erupções vulcânicas, pessoal, que acontece às cadeias de montanhas. Ela pode acontecer dessa forma, ou até mesmo de formação de erupções vulcânicas. Nós vamos dar continuidade, falando do relevo, a predominância do relevo do continente europeu, que é planaltos, planícies e cordilheiras. Agora nós vamos falar sobre a hidrografia. Eu mostrei a vocês no Mapa Mundi os rios Danúbio, o Volga. Falei do Mar Negro, do Mar Cáspio. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa hidrografia. Primeiramente, nós vamos falar dos rios. Os rios mais importantes desse continente. Os rios com grande volume de água, que servem como via de transporte. E quais são esses rios, pessoal, que servem como meio de transporte? É o Danúbio, o Volga e o Reno. São esses três rios mais importantes do continente europeu, que ele serve como meio de transporte. O Danúbio, a nascente dele é lá na Alemanha. Atravessa um grande número de países. Serve de limites entre países, alguns países.
O principal rio de 3 importantes capitais é o Viena, Budapeste e Belgrado. Quase totalmente navegável durante todo o ano. Então, quando eu falo que esses 3 rios são mais importantes e eles são navegáveis, serve como meio de transporte no continente europeu. Além do meio de transporte, ele também serve de via de ligação entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Ele é uma via de ligação entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. E o Volga é o mais extenso do continente. Então, ele é o mais extenso do continente, o rio Volga. Ele também é um rio navegável. Todos esses rios, esses 3 rios que eu falei anteriormente, eles são navegáveis. E alguns deles servem até para ligar a Europa Ocidental e a Europa Oriental. O rio Volga, ele congela em boa parte do ano. E o rio Reno liga a Europa Central aos Países Baixos. Separa a Alemanha da França e corta a principal região industrial da Alemanha. Então, revendo novamente, pessoal, os rios mais importantes, os 3 rios mais importantes, quais são? Os 3 rios mais importantes é o Danúbio, o Volga e o Reno. Esses são os 3 rios que servem de via de transporte. O Danúbio, ele liga a Europa Ocidental à Europa Oriental. O Volga, ele é o mais extenso e também é navegável. E o Reno liga a Europa Central aos Países Baixos. E também ele separa a Alemanha da França. Nós vamos falar agora sobre o clima e a vegetação. Primeiramente, nós vamos falar do clima, os fatores climáticos que interferem no clima. O continente europeu é localizado na zona temperada, no hemisfério norte. E o clima predominante desse continente é o clima temperado. E as correntes marítimas são as correntes do Golfo. Nós vamos comparar oceânico e continental. As massas de ar oceânica e as massas de ar continental. Nós vimos que a oceânica, parte ocidental, influenciada pela corrente do Golfo, é uma corrente úmida durante todo o verão e inverno, chuvas distribuídas de forma regular e amplitude térmica menor. Já as correntes continentais, ela não recebe influência do mar, é a parte central e oriental. O inverno é rigoroso e com neve e chuvas irregulares. Vocês viram que lá nas correntes oceânicas, as chuvas são distribuídas de forma regular. Já na continental, nós vimos que são chuvas irregulares. E a amplitude térmica é grande. Já na oceânica, as correntes oceânicas, a amplitude térmica é menor. Continental, a amplitude térmica é grande. E a vegetação, pessoal, a vegetação, nós vimos que o clima e a vegetação, eles andam juntas, porque o clima interfere na vegetação e a vegetação vai interferir no clima. Então, uma vai influenciar a outra. A vegetação relacionada com o clima, porque anda juntinha, a vegetação e o clima, porque um interfere na outra. Nós vamos definir uma vegetação de acordo com o clima e vamos definir o clima de acordo com a vegetação. A vegetação encontrada nesse continente é de floresta temperada, estepe. Essa vegetação é influenciada pelo clima de um lugar. Eu vou dar um exemplo a nós que moramos aqui no Nordeste, na região Nordeste do Brasil. Qual é o clima daqui? Não é semiárido? Nós sempre referimos a textos, a comentários falando do clima semiárido do Nordeste. Quando nós falamos de clima semiárido do Nordeste, nós estamos se referindo também a uma vegetação típica da região Nordeste, que é uma vegetação de cerrado e caatinga. Essa vegetação vai interferir no clima e o clima vai interferir na vegetação. Pois bem, vocês deram para entender um pouquinho sobre a localização do continente, aonde que ele exatamente se encontra. Já falamos sobre a hidrografia, o relevo, o clima
e a vegetação. O relevo vai interferir na hidrografia e a hidrografia vai interferir no relevo. Da mesma forma, pessoal, em relação ao clima. O clima interfere na vegetação e a vegetação vai interferir no clima. E agora nós vamos ver a população. Essa população do continente europeu, você pode observar aí no slide um gráfico. Você pode observar que tem um gráfico, uma tabela completamente diferente do que vocês costumam ver. Essa tabela é relacionada à população da Europa. Você pode observar essa população da Europa é uma população que está envelhecendo. Por isso que nós falamos que o continente europeu é um continente de população velha. É um continente que a população está envelhecendo. Esse continente tem uma baixa taxa de natalidade, reflete no aumento de idosos na população. Essa população europeia tem menos filhos. E o que está acontecendo? Que essa população está envelhecendo. A taxa de natalidade é baixa e o aumento de idosos é maior do que a taxa de natalidade. Para manter a força de trabalho, os governos terão que fazer o quê, pessoal? Se essa população está envelhecendo, tem mais idosos do que jovens, elevar a idade de aposentadoria. As pessoas estão demorando mais se aposentar, mais tempo no mercado de trabalho. Além disso, pessoal, os países europeus enfrentam outros problemas, como é o caso dos problemas ambientais, como a chuva ácida, a desertificação, a exploração de recursos, os resíduos nucleares, a destruição e a vegetação nativa.